Olá! Hoje estamos começando esse formato que visa trazer uma análise condensada a respeito do setor sucroenergético para vocês, abordando os principais acontecimentos do último mês, bem como a atualização das nossas projeções para o setor sucroenergético, incluindo aí todos os produtos, a cana-de-açúcar e o etanol, bem como o preço da matéria-prima do setor para a próxima safra. Me chamo Rafael, integro a equipe de analistas aqui do PCEG Projetos e iniciando a nossa análise, vamos começar com o açúcar, um dos derivados da cana-de-açúcar e uma commodity negociada amplamente em todos os países do mundo. Durante o ano de 2021, essa commodity teve uma elevação significativa nos seus preços, atingindo o pico durante o mês de dezembro do ano passado. Vale lembrar que durante bons momentos ela superou, aliás, a barreira dos 20 centavos de dólar por libra-peso. A partir de então, nós tivemos um arrefecimento desse mercado, ou seja, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2022, o preço se retraiu para abaixo desses 18 centavos. Coincidindo aí com o início de safra tanto na Tailândia como na China, que tiveram seu canavial começando a safra 2021-2022 também no final do ano passado. Seguindo essa cotação internacional, o preço do açúcar VHP aqui nos estados brasileiros também apresentou um recuo durante o início do ano de 2022. Falando especificamente do estado de São Paulo, o VHP para exportação recuou aproximadamente 10% entre os meses de janeiro e fevereiro de 2022. Um outro exemplo, podemos citar o caso de Pernambuco, onde o mesmo açúcar VHP voltado para exportação recuou aproximadamente 9% durante o mesmo período. No que se refere às perspectivas futuras nesse mercado, tínhamos um cenário que vinha se apresentando com certa consistência até meados do mês de fevereiro. Esse cenário demonstrava que os contratos futuros no mercado de açúcar tendiam a recuar para baixo dos 18 centavos durante todo o ano de 2022. Entre os fundamentos que sustentam essa visão estavam as boas safras, as boas perspectivas de safra, tanto na Tailândia, que deve se recuperar após 2 quebras consecutivas, como na China, que nas últimas semanas atualizou as suas projeções para além das 7 milhões de toneladas durante a atual safra. Adicionalmente, temos também o Brasil, que durante os meses de dezembro e janeiro, sobretudo no estado de São Paulo, teve bons níveis de precipitação, garantindo aí a boa formação do canavial e a boa produção de açúcar ao longo de toda a próxima safra. No final do mês de fevereiro, porém, essa curva futura de preços da commodity começou a mudar de sentido, apresentando uma tendência de alta. Isso se deve ao início dos conflitos, à escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia. Tudo isso é justificado pela perspectiva de aumento no preço do petróleo. Uma vez que nós temos a valorização desse petróleo negociado internacionalmente, o etanol começa a ficar mais atrativo de ser produzido em relação ao adoçante. Isso faz com que boa parte dos países produtores de cana-de-açúcar optem pela produção do biocombustível, gerando uma sensação relativa de escassez no mercado mundial de açúcar. Consequentemente, isso pressiona para uma inflação dos preços do produto, e isso já é verificado desde o final do mês de fevereiro na curva de contratos futuros dessa commodity. Sobre essa perspectiva, se até o início do mês de fevereiro parecia improvável termos um produto cruzando a barreira dos 18 centavos de dólar, atualmente esse cenário parece bem mais factível de acontecer. Seguindo com os biocombustíveis, o ano de 2021 consolidou a retomada dos preços no mercado de petróleo após aquela queda ocasionada pela pandemia. Assim como ocorreu no açúcar, durante o final de 2021, nós também tivemos um pico no preço do petróleo. Este, no entanto, ocorreu durante o mês de novembro. Em dezembro, se puxarmos pela memória, a preocupação estava no avanço, tanto no número de contágio como no número de mortes da variante Ômicron do coronavírus. Tudo isso ocasionou uma onda de incerteza e medo a respeito das retomadas daquelas políticas de contenção e isolamento que poderiam prejudicar a demanda e, consequentemente, os preços internacionais do petróleo. Passado esse obstáculo, durante o ano de 2022, tanto em janeiro como em fevereiro, nós tivemos uma ascensão desse preço, superando aqueles picos observados durante o ano de 2021.
No mês de janeiro, por exemplo, a média de preços negociado pelo petróleo foi de 85 dólares por barril, enquanto no mês de fevereiro ela já subiu para 97 dólares. No mesmo intervalo, porém, o que nós vimos aqui no Brasil foi o preço do etanol diretamente das usinas, assim como da gasolina nas refinarias, seguirem caminhos opostos. Enquanto lá fora o petróleo estava em franca ascensão, aqui dentro o que nós vimos, principalmente durante o mês de fevereiro, foi uma queda no preço dos combustíveis. No caso do estado de São Paulo, por exemplo, o Consecana do estado registrou uma queda durante o mês de fevereiro de aproximadamente 13% no preço negociado pelo etanol hidratado ante o preço comercializado no mês de janeiro. O mesmo pode ser comentado também a respeito do estado do Paraná, onde a queda no preço do etanol foi de aproximadamente 9%. Destaco, porém, que a Petrobras não realiza ajuste nos combustíveis desde o mês de janeiro. Essa queda que nós observamos nos postos de combustíveis, então, se deve sobretudo à queda no dólar que nós observamos, né? A nossa taxa de câmbio saindo daquele patamar de 5,50 para aproximadamente R$ 5,00 durante o mês de fevereiro. Em termos de perspectivas futuras, o cenário também não é muito animador. Atualmente, o petróleo russo representa quase 10% da oferta mundial do produto. E a falta de disponibilidade dele no mercado pode ocasionar uma ligeira escassez na sua oferta, o que, consequentemente, elevaria os preços internacionais do produto. A partir do final do mês de fevereiro, portanto, deixamos de observar apenas a recuperação da economia como vetor determinante no preço desse mercado e passamos a nos focar também nos desdobramentos desse conflito, sobretudo nas sanções impostas à Rússia. Para contribuir, vale lembrar que, além do petróleo, a Rússia também é um importante exportador de gás natural. O resultado dessas sanções, portanto, pode ser um aumento no custo da energia internacional e, consequentemente, um aumento no custo de vida dos países. Isso deve nos levar a um novo ciclo de aumento das taxas de juros internacionais, que, por consequência, podem pressionar a nossa taxa de câmbio, causando uma desvalorização do real. Juntando, portanto, todos esses fatores, sejam eles o aumento dos contratos futuros do açúcar, a escalada de preços internacionais do petróleo e a manutenção de uma taxa de juros levemente desvalorizada, principalmente a partir do segundo semestre do ano, devemos ter o setor sucroenergético com preços firmes também durante a safra 22-23. Nossas projeções apontam para um preço de fechamento do ATR aqui no estado de São Paulo em torno de R$ 1,19. No caso do Paraná, por exemplo, esse mesmo preço deve girar em torno de R$ 1,00 o quilo do ATR. Já para a próxima safra, estimamos que esses preços tenham uma valorização um pouco inferior ao que nós tivemos durante o atual ciclo. Para o caso de São Paulo, por exemplo, esperamos que o preço de fechamento do ATR lá em março de 2023 atinja aproximadamente R$ 1,28 o quilo do ATR. No caso do estado do Paraná, esse preço deve girar em torno de R$ 1,12. Para os consecanas da região Nordeste, cuja safra 2021-2022 se encerra em agosto, nós temos que o preço do ATR no estado da Paraíba deve girar em torno de R$ 1,19, no estado do Alagoas R$ 1,36 e para o estado de Pernambuco R$ 1,46. Cabe citar, entretanto, que no momento é difícil precisar se a Petrobras continuará atrasando o ajuste de preço da gasolina nas refinarias. O último ajuste, vale lembrar, ocorreu em meados do mês de janeiro, quando o barril do petróleo custava em torno de 85 dólares. Atualmente, estimamos um gap em torno de 25% entre os preços do petróleo praticados internacionalmente e o preço da gasolina aqui nas refinarias do país. Destaco também que o preço dos combustíveis praticado internamente é uma importante ferramenta para a corrida eleitoral e também para a inflação aqui no Brasil, uma vez que o aumento do preço dos combustíveis pode causar um aumento generalizado nos preços de toda a economia. Assim, caso essa ferramenta passe a ser utilizada de maneira mais frequente durante essa safra, teremos uma remuneração menos atrativa para o etanol. Caso esse cenário se concretize, o preço da matéria-prima no estado de São Paulo deve apresentar uma diminuição em relação àquilo que foi apresentado. Neste cenário, teríamos um valor do ATR mais próximo de R$ 1,20, R$ 1,22 lá em março de 2023. Então é isso. Quero lembrá-los que essas informações, bem como todas as nossas projeções, se encontram no aplicativo do Calcula Cana e Calcula Cana Mais, disponíveis para Android e iOS,
e também no nosso site, Radar Sucroenergético. Um abraço e até o mês que vem.